Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Diego. Gente, vamos falar sobre um tema interessante que é gasometria arterial, tá? Interpretação da gasometria. Bom, todos sabem que é uma amostra de sangue coletada da artéria e vai para o laboratório para fazer a análise dos gases sanguíneos, gasometria, mensuração de gases sanguíneos, né? Agora, como funciona essa gasometria arterial? Isso é uma coisa chata, tá? Ah, eu sou auxiliar de enfermagem, eu não preciso saber disso. Não, você precisa sim, tá? Nunca tenham, né, aquele famoso BPLC, sabe? Aquele bloqueio psicológico limitador de conhecimento. Meu, não caia nessa, cara, né? Quanto maior conhecimento, melhor para você, melhor para o seu intelecto, melhor para o seu paciente. Acredita em mim, tá? Auxiliar de enfermagem, muitas vezes, em algumas situações, tem que usar, tem que saber interpretar uma gasometria arterial. Mas vamos lá, sem mais delongas. O que eu vou ver numa gasometria arterial? Eu vou verificar pH do sujeito, tá? O pH seria potencial hidrogeniônico ou potencial de hidrogênio, se você preferir. Gente, isso se refere ao equilíbrio ácido-básico, pois numa ponta a gente tem ácido, escrever por completo aqui, né? Ácido, e na outra ponta ele pode estar básico. Tá bom? Gente, ou é alfa ou é ômega, né? Então, equilíbrio ácido básico. A minha intenção é que esteja equilibrado, né? Nem ácido e nem básico. Básico tem alguns sinônimos também, né? Por exemplo, equilíbrio ácido alcalino. Né? Um sujeito que está alcalino, ele está com uma alcalose, ele está básico também. Tá? Então você vê equilíbrio ácido básico, equilíbrio ácido alcalino. Não seria errado. Mas, vamos lá. Então, potencial de hidrogênio, potência do hidrogênio, né? Então, quanto mais hidrogênio, mais ácido a coisa vai estar, a substância vai estar, tá? Não necessariamente o sangue, porque a gente vai estudar o sangue, mas pH se aplica a muitas substâncias, tá? Quase tudo, na verdade. Enfim, vamos lá. O pH sanguíneo de uma gasometria arterial, ele tem que estar entre 7,35 até 7,45. Quanto mais próximo ao zero, mais ácido essa substância tá? Então, quanto mais longe do zero, mais básica ou mais alcalina, como eu acabei de falar. Então, para cá a gente vai ter ácido e para cá a gente vai ter bases. Tudo bem? Então, menor o valor, mais ácido. Maior o valor, menos ácido. Ou antiácido, ou básico. Ok. Essa é a primeira linha da gasometria, tá? Que seria com o pH. E aí na gasometria, geralmente, na segunda linha, já vemos a pressão do oxigênio. E a pressão do oxigênio pode ir de 80, esse diz aqui está sem tinta, de 80 a 100 milímetros de mercúrio, tá? Mas eu ouvi falar que tem que ser 95% até 100. Não, isso é saturação do oxigênio. A gente está falando de pressão, tá bom? Pressão do oxigênio. Lembrando que quanto maior a concentração, maior a pressão. Isso é importante. De 80 a 100 milímetros de mercúrio. Ótimo. Terceira linha da gasometria, geralmente vem isso aqui. PCO2, pressão do dióxido de carbono, ou do gás carbônico, tá? E aqui tem que estar entre 35 a 45 milímetros de mercúrio também. Ok, então falta mais o quê? Falta mais duas linhas apenas, tá? Importantes para a gasometria aqui, para a interpretação básica de gasometria. Na quarta linha, a gente vai ver bicarbonato, representado pela sigla HC. Eu vou trocar o GIS. Esse está com tinta. HCO3. HCO3 é o símbolo do bicarbonato e ele é um antiácido, tá bom? Não, se ele é um antiácido já é autoexplicativo, ele neutraliza ácido, ele reverte situações ácidas. Quando você tem uma afta, quando você tem uma ferida na boca, você fala, é ácido isso aqui, aí vai comprar bicarbonato de sódio para passar na boca, né? Então, bicarbonato. Ele pode ser de 22 a 26 mil equivalentes por litro de sangue. Relaxa, tá? Quanto a essa unidade de medida. É uma unidade de medida para íon, tá? Miliequivalente. Miliequivalente por litro de sangue. Então, de 22 a 26. E, por último, você pode encontrar EB ou BE. Seria excesso de bases ou base excess. Depende do laboratório, tá? Mas enfim, vamos colocar com BE. Eu já estou acostumado a falar do BE, tá?
ele pode ser entre menos 2 a mais 2. Alguns laboratórios estão com menos 3 até mais 3. Gente, então interpreta a sua gaso de acordo com os padrões de referência do seu laboratório, mas normalmente é isso que a gente encontra. Pelo menos é o que eu encontrei na maioria dos laboratórios, ok? Anota isso aqui, se for o caso da pausa, anota isso que a gente vai fazer estudo de caso agora, beleza? Então, vamos lá. Estou apagando aqui. E aí a gente vai fazer estudo de caso. Situação. O sujeito parou de respirar, certo? O sujeito entrou em apneia. Vou usar esse exemplo aqui. Entrou em apneia, aí ele foi para o hospital, coletaram uma gasometria dele, e na gasometria aconteceu o seguinte, né? Veio os seguintes valores. O pH dele estava 7,33. Peraí, ó, tá abaixo do padrão de referência, né? Abaixo de 7,35. Ou seja, no pH eu já vi que ele tem acidose, cara, né? Na primeira linha da gasometria arterial, você já vai achar o primeiro nome do diagnóstico, né? Que seria uma acidose. Que tipo de acidose é essa? Vamos verificar. Quanto que deu o PO2 dele, né? Segunda linha. PO2 é assim, ó, tá? 92. Fala, pô, mas nossa, o cara parou de respirar e manteve ainda, né? Um valor bom. Porque isso aqui tá bom. De 80 a 100, né? Tá bom, ok, vamos analisar. O cara tá em acidose. Tem que ter algum motivo, tá bom? Vamos achar esse motivo. Bom, PCO2 de 35 a 45, né? Milímetros de mercúrio. Nesse cara aqui tá 53. Bom, quanto maior a concentração, maior a pressão. Então a pressão aqui está alta porque tem a maior concentração de CO2 na corrente sanguínea. Bom, CO2 está alto. Do que é feito o corpo humano, né? Do que é feito, claro, muitas coisas, mas 65 a 70% do corpo humano é feito do que, né? De água. H2O. Quando H2O se liga com gás carbônico, que é o CO2, a gente vai ter uma formação, vai ter um resultado final de ácido carbônico. Opa! Peraí, então ele parou de respirar, isso aqui, o CO2, se acumulou no corpo humano, se ligou com a água e formou ácido. Olha só que interessante, esse ácido é representado por H2CO3, tá? Não se prendam muito nos símbolos químicos, não, relaxa, tá bom? O importante é saber que isso é ácido, o importante é saber que excesso de gás carbônico no corpo humano causa acidez, nesse caso pelo ácido carbônico, que é esse aqui, tá? HCO3. Tá, já entendi. Então, o PCO2 elevado, nesse caso aqui o 53, né, tá elevado, justifica essa acidose. Mas acabou aí a gasometria? Não, tem mais duas linhas na gasometria, tá? Gente, duas linhas importantes, tá? Tem gás que vem cheio de enfeite, com potássio, com isso. É legal, mas existe exame específico só disso, tá? Enfim, aí você se depara lá com bicarbonato, HCO3. HCO3 é de 22 a 26 que eu tinha falado, né? De 22 a 26 miliequivalentes por litro. O desse cidadão aqui tá 25. Bom, tá bom. Ótimo. Deixa ele pra lá então, já que tá bom, né? Excesso de bases, base excess, vai estar quanto? Zero. Pera aí. Ah, tá ruim. Não, não tá ruim não. É de menos 2 a mais 2, nesse exemplo que eu tô fazendo aqui, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então isso aqui tá ótimo, tá bom? De onde está vindo essa acidose? Dos padrões respiratórios. O2 e CO2, ó. O2 está normal, entendeu? O CO2, esse cara que dá o veredito, tá? Nos padrões respiratórios. Esse sujeito está com uma acidose respiratória. Pronto, checkmate. Acabou. Essa interpretação foi feita. A acidose respiratória é a resposta. Beleza? Segundo estudo de caso agora. Situação. O sujeito é diabético. E ele deu entrada no hospital com uma glicemia super alta, tá? Ele deu entrada com 553 miligramas por decilitro de sangue de glicose. Ele não está com diabetes alto não, tá? Diabetes não pega elevador para ir para o 37º andar. Ele está com hiperglicemia, tá bom? A glicose que está alta. Diabético certamente ele é para estar com uma glicose dessa, né? Então, hiperglicemia. Agora, por quê? Bom, você passou esse caso, né? Bom, eu fiz esse caso pelo seguinte. Toda vez que o sujeito está com hiperglicemia, com glicose alta,
um ácido chamado ácido acético é semelhante ao vinagre, tá? É formado na corrente sanguínea. O porquê disso é uma outra videoaula, cara. Dá pra falar só disso, tá? O importante é saber que todo diabético que não se controla, que não toma seus medicamentos e fica com hiperglicemia, fica com excesso de ácido no sangue. Por exemplo, o ácido passa pelos olhos, cegueira, né? Diabetes causa. Não consegue, destrói lá as válvulas das veias da perna, as válvulas, né? E válvula, enfim. E vai causar lesões de difícil cicatrização, feridas. Passa pelos rins, vai causar o quê? Insuficiência renal. Então, por isso que o diabetes vai tendo essas complicações. Bom, mas nesse caso foi coletada uma gasometria. E deu lá um pH de 7,34. 7,34, peraí. É ácido também, né? Esse sujeito também já está com acidose. De onde está vindo essa acidose? Que tipo de acidose que é essa? Vamos ver. A pressão de oxigênio do cidadão está 94. Tá boa? A pressão do dióxido de carbono está 40. Está boa também, de 35 a 45. Agora, o bicarbonato dele, de 22 a 26, está 18. Opa, pera aí. Cadê o meu antiácido? Está diminuído. Se você não tem antiácido, você tem ácido. Você tem acidose. Esse sujeito tem acidose. Ó, o bicarbonato aqui já deu um baita de um veredito, tá? Mas vamos ver aqui o BE, excesso de base, ou base excess, né? Vamos ver o que, que ele diz. Tá vendo os quatro? Ah, confirmou. Não tem base. Onde não tem base tem ácido, tá bom? O que, que a gente procura? O equilíbrio. No caso, esse desequilíbrio que encontramos aqui se chama acidose metabólica, tá bom? É isso. Ponto. Terceiro estudo de caso. São 4, tá? O terceiro é o seguinte. É o terceiro? É o terceiro. Então, o terceiro é o seguinte. O cara comeu uma coisa estragada, vamos dizer assim. E aí ele tá vomitando muito, tá com esse sintoma aqui. O principal sintoma dele é uma hiperemese. Emese seria ato de vomitar. E hiper tá vomitando muito, né? Então, feita uma gasometria desse sujeito, que tá vomitando muito. Tá perdendo sódio, tá perdendo potássio, tá perdendo um monte de coisa aqui, tá? Tá perdendo líquido, né? Obviamente. E aí fez uma gasometria, o pH dele mostrou o valor de 7,48. Você falou, opa, agora tá alto essa bagaça aqui, né? Então, aumentou, alcalose. Alcalose. Mas continua vendo a sua gaso, tá? Vamos ver os padrões respiratórios. O oxigênio como é que tá? Tá em 90, tá bom. Milímetros de mercúrio, tá? E o dióxido de carbono? A pressão do dióxido de carbono tá quanto? 42. Ah, tá bom. De 35 a 45 tá bom. Bicarbonato tá quanto? O HCO3. O HCO3 desse cidadão tá 32. Fala, pera aí. Aumento de antiácido, então o ácido fica rebaixado, porque tem muito antiácido. Onde ele entra? Em bases com excesso. Alcalose, tá? Ele está básico ou está alcalino, está portando uma alcalose. Excesso de bases aqui, por fim, né? Vai dar mais 5. Olha só, quanto antiácido que esse cara tem agora, né? Mas alguém que vomita muito pode entrar numa situação dessa? Pode. O que a gente tem no estômago? Ácido. Esse sujeito perdeu ácido. Ele tem alcalose, que significa perda de ácido, tá bom? Ou aumento de antiácidos, ok? É isso. Quem interpretou, beleza. Então, quem não interpretou, volta um pouquinho, tá? Ou deu uma lida. Enfim, vamos lá. Última situação agora. Situação seguinte. Imagine com um paciente deu entrada porque ele está nervoso, está ansioso e ele está com hiperventilação. Vou escrever aqui, tá? Ele está hiperventilando. Hiperventilando. Seria respirando rápido, tá? Respirando com a velocidade acima dos padrões da normalidade. Se ele está hiperventilando, aí ele começou a se sentir mal, dá uma tontura. Toda vez que a gente vê alguém que está respirando rápido demais, o que a gente fala? Fala, viu? Respira devagar, respira normal, calma, né? Enfim, mas às vezes acontece isso aqui, ó. Você vai coletar a gaso do cidadão, tá lá, pH 7,48, você fala, pega aí, já sei.
que é isso aqui? Alcalose, né? Alcalose. Aí você vai ver aqui, ó, a pressão do oxigênio dele. Tá hiperventilando, tá respirando muito, né? 111 milímetros de mercúrio. E a pressão do dióxido de carbono, como é que tá? De 35 a 45, né? Tá 29. Opa! Já tô identificando aqui. Ó, isso aqui tá aumentado, isso aqui tá diminuído. Lembra que eu falei que o PCO2 que dá o veredito? Pouco dióxido de carbono, pouca ligação com a água, pouco ácido carbônico. Pouco ácido? O que o pouco ácido vai causar? Uma situação alcalina, alcalose, tá? Ok. E a parte metabólica dele, né? Bom, vamos ver aqui. HCO3, que é o bicarbonato, vai estar lá 19. Você fala, ei caramba, agora eu não entendi nada. Bicarbonato está diminuído. E o excesso de bases, né? Excesso de bases, nossos antiácidos, como é que eles estão? Como estão os antiácidos? Menos 5, está diminuído também. Fala, pô, mas peraí, se eu tô com o antiácido baixo, eu tenho que ficar ácido. Mas o cara está com alcalose, então eu não entendi nada. Entendeu sim, ó. Então, olha só. O corpo humano ele não é besta, então se o cara tem um PCO2 alto, fazendo ele ter uma... Desculpa, perdão. Se o cara tem um PCO2 baixo, fazendo ele ter uma alcalose, os antiácidos vão abaixar para ele fazer ácido e assim compensar. Isso aqui está promovendo alcalose e isso aqui está promovendo acidose, né? O que os dois juntos vão causar? Um equilíbrio, tá bom? Essa é uma alcalose respiratória com compensação metabólica, ou seja, o corpo está se autocorrigindo. Olha que maravilha, o corpo humano faz isso, né? Então o corpo está se resolvendo, o corpo está se tratando. Dependendo da situação, o médico acaba dando um calmante, né, para um paciente desse, para ele poder respirar normalmente e a situação se reverte, tá bom? Gente, se você gostou do vídeo, então deixa aquele like, se inscreve no canal, que você vai dar uma força aí e vai receber a notificação também dos próximos vídeos, beleza? Isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.